Existem horas em que o mundo parece ainda não ter despertado. Tudo está suspenso. Não há notificações, vozes, cobranças. Há apenas um silêncio bruto entre o fim da noite e o começo do dia. A maioria ignora esse intervalo como se fosse irrelevante. Mas aqueles que aprenderam a dominar o próprio destino sabem. É nesse intervalo que tudo começa a ser decidido. É nessa brecha invisível do tempo que os que constroem impérios agem. E o fazem em silêncio. Não por segredo, mas por convicção. Porque descobriram que, no momento em que você desperta para o que precisa ser feito antes que o mundo acorde, começa a moldar a vida com as próprias mãos. A autodisciplina matinal não é um truque de produtividade, é uma escolha filosófica. É a decisão de afirmar a cada novo dia que quem define o rumo é você. E se essas palavras estão mexendo com alguma parte adormecida dentro de você, aproveite esse instante. Conecte-se com essa energia. Junte-se àqueles que decidiram assumir total responsabilidade por sua própria evolução. Aqui, as palavras não são apenas ditas, são vividas. E o que vem agora pode reorganizar sua forma de pensar, agir e ser. Enquanto muitos despertam já atrasados, correndo contra o tempo, atolados em urgências que nem escolheram, um pequeno grupo se levanta com firmeza. Não por hábito mecânico, mas por decisão. Eles não começam o dia reagindo, começam criando. Não acordam para apagar incêndios, acordam para acender o próprio fogo interno. Napoleon Hill observou esse padrão em todos os homens e mulheres que transformaram o curso da história. Todos, sem exceção, adotavam uma forma particular de iniciar o dia. Não era sobre acordar às 5 da manhã, mas sobre assumir o comando nos primeiros minutos. Hill afirmava que, nesse instante, a mente ainda está livre da contaminação do mundo, limpa como uma folha em branco. E quem sabe o que escrever ali está muito à frente da maioria. Acordar cedo, com propósito, é mais do que pontualidade, é identidade. É o primeiro voto de confiança que você dá a si mesmo todos os dias. É dizer sem palavras, eu estou no comando. E com o tempo, essa afirmação silenciosa se torna visível em tudo. Na forma como você anda, fala, escolhe, decide. Veja, o caos externo nunca deixará de existir. Mas quem molda as manhãs com consciência cria uma fortaleza interna capaz de suportar qualquer tempestade. É por isso que tantos vivem exaustos, mesmo dormindo muito. Acordam sem direção, sem clareza, sem energia. Começam o dia como vítimas do relógio e terminam como reféns da rotina. Mas existe outro caminho. Um caminho onde o tempo não escapa, ele serve. Onde os minutos da manhã não são consumidos por correria, mas investidos em construção. Benjamin Franklin, por exemplo, fazia uma pergunta todos os dias ao acordar: que bem farei hoje? Simples, direta e profundamente poderosa. Essa pergunta moldava não apenas seu dia, mas seu caráter. Ele não permitia que o dia começasse sem uma intenção clara. E essa intenção se tornava força. A disciplina matinal não precisa ser complexa, precisa ser inegociável. Não se trata de seguir a rotina de alguém na internet, mas de encontrar seu próprio ritmo e defendê-lo como quem defende uma joia rara. Pode ser escrever 3 objetivos. Pode ser caminhar em silêncio por 10 minutos. Pode ser meditar, ler, ou apenas olhar para si mesmo com atenção e perguntar: quem estou me tornando? Não existe fórmula única, existe presença, e quando você começa a colocar intenção em sua primeira hora, até os gestos mais simples ganham potência. Levantar-se sem apertar o botão de soneca, beber água, respirar fundo, abrir uma página de um bom livro. Todos esses são atos simbólicos que gritam, mesmo sem som: hoje eu decido. Napoleon Hill
costumava dizer que todo sucesso duradouro nasce de uma imagem clara, sustentada por disciplina constante. E onde essa imagem começa a ser construída? Justamente nas primeiras horas do dia. Quando você ainda não está cercado por expectativas externas, quando pode ouvir sua própria mente com nitidez. Essa é a essência da autodisciplina matinal. Transformar os primeiros minutos do seu dia no palco da sua soberania. Você se posiciona como criador da própria narrativa. Não importa se ontem foi um desastre, hoje é uma nova página. E quem começa essa página com clareza, escreve uma história diferente. A maioria acorda para correr. Você vai acordar para construir. A maioria acorda para apagar incêndios. Você vai acordar para acender sua visão. A maioria acorda cansada. Você vai acordar comprometido. E não se engane, haverá dias em que a cama parecerá mais convincente que o propósito. Haverá momentos em que o corpo pedirá mais sono, mais conforto, mais fuga. Mas é exatamente nesse ponto que a identidade é forjada. É quando você escolhe levantar, mesmo sem vontade, que começa a moldar quem realmente é. Disciplina não é ausência de cansaço, é decisão em meio ao cansaço. Autodomínio não é ignorar o desconforto, é atravessá-lo com consciência. Grandeza não é algo que aparece no fim da jornada, é algo que se repete nos primeiros passos, todos os dias. Quando você entende isso, percebe que amanhã não é apenas o início de um novo dia, é o reinício da sua escolha. É a chance de reafirmar o que você deseja, de treinar sua vontade, de lembrar a si mesmo que está aqui por algo maior do que conforto. Você quer mudar sua vida? Comece por onde ninguém vê. Comece antes do mundo acordar. Comece por si. Porque o mundo pode até aplaudir os resultados, mas aplaudir nunca foi sinal de verdade. A verdadeira força está no que você faz quando ninguém está olhando. E a maioria das pessoas nunca verá o que você faz nas primeiras horas da manhã. Mas você verá, e isso basta. Existe algo sagrado no gesto de mover o próprio corpo assim que o dia começa. Não é apenas sobre exercício, é sobre comando. Quando você se levanta e decide movimentar-se antes que o mundo o pressione a fazer qualquer coisa, você está dizendo, com cada músculo que desperta, que a vontade venceu o hábito da inércia. E essa simples vitória, essa decisão sutil de agir ao invés de permanecer, já é um prenúncio de grandeza. Enquanto a maioria se entrega à preguiça disfarçada de conforto, os que entendem o poder do movimento sabem que ativar o corpo logo cedo é ativar a própria identidade de líder. Porque o corpo é o primeiro território onde a mente se manifesta. E quem governa o corpo, inevitavelmente, começa a governar o resto. Não se trata de treinos longos ou exibições estéticas. Trata-se de quebrar a estagnação, de forçar o sangue a circular com intenção, de mostrar à mente que existe energia disponível, e ela será usada para criar, não para resistir ao que precisa ser feito. Napoleon Hill observou isso nos homens de maior impacto de sua época. Carnegie, Edison, Rockefeller. Nenhum deles deixava o corpo à mercê da sorte. Todos sabiam que energia não é um acaso, é uma construção. E essa construção começa no momento em que você se recusa a seguir de olhos semiabertos para a cozinha, para o celular ou para as urgências do dia. Ela começa quando você decide movimentar-se como quem já acordou para uma missão. Movimento é afirmação. Mesmo um gesto simples, levantar os braços, alongar a coluna, respirar fundo, caminhar com firmeza, comunica algo ao cérebro. Comunica que você está desperto, presente, responsável. E essa mensagem, repetida dia após dia, começa a moldar quem você se torna. Pense nisso, o corpo pode ser uma prisão ou um instrumento. Pode ser a âncora que te prende ou a alavanca que te impulsiona. Tudo depende de como você o trata nas primeiras horas do dia.
Se você o arrasta como peso, ele se tornará mais pesado. Mas, se o ativa com intenção, ele se transforma em arma, em extensão da sua clareza. É por isso que os realizadores não negociam esse momento. Mesmo quando a cama parece irresistível, mesmo quando o frio lá fora ameaça o compromisso, eles se levantam e se movem, porque já entenderam que não estão treinando apenas o corpo, estão treinando a vontade. Estão dizendo com o próprio suor: quem manda aqui sou eu. E isso não precisa ser dramático. Não precisa de música alta, equipamentos caros, nem da aprovação de ninguém. Precisa apenas de decisão, de presença, de continuidade. Pode ser um alongamento leve. Pode ser uma série de respirações profundas. Pode ser um exercício corporal básico. O importante é que haja uma ação e que essa ação carregue a mensagem da autodeterminação. Napoleon Hill dizia que o homem que não controla seus hábitos será controlado por eles. E os hábitos não começam com pensamentos. Começam com movimentos, com gestos que se repetem até se tornarem identidade. Por isso, mover-se ao despertar é mais do que preparar o corpo, é preparar o destino. A maioria ainda acredita que vai começar o dia com disposição apenas se dormir melhor, comer certo ou esperar uma vontade mágica. Mas os disciplinados sabem, a disposição vem depois da decisão, não antes. Você se move e então a energia aparece. Você age e então o impulso surge. A mente se ajusta àquilo que você pratica, e se você pratica comando, ela obedece. É como se todos os dias a vida perguntasse: você vai comandar ou ser comandado? E a sua resposta não vem em palavras. Vem na forma como você sai da cama, na forma como você se coloca em movimento, na forma como escolhe começar. Seu corpo carrega memórias. Cada gesto repetido grava um sinal. Se você sempre começa o dia de forma lenta, quebrada, desorganizada, seu corpo entende que essa é a ordem natural. Mas se você repete com firmeza uma sequência de atos disciplinados, ele entende que existe uma nova ordem e começa a colaborar com ela. Você já percebeu como, após alguns dias de prática contínua, certos hábitos se tornam mais fáceis? É porque o corpo aprendeu. Ele deixou de resistir e passou a fluir. A disciplina deixou de ser esforço e passou a ser ritmo. E esse ritmo se espalha, contamina o foco, a fala, as decisões. Amanhã é o primeiro campo de batalha entre o que você deseja e o que você tolera. E seu corpo é o primeiro soldado a ser treinado. Não negligencie esse processo, porque quando você ensina o corpo a seguir uma direção, o restante da sua vida começa a seguir também. Veja, tudo aquilo que é feito com presença se torna poderoso. O exercício matinal, por mais simples que seja, pode ser a âncora de um novo eu. Pode ser o ponto de partida de uma nova mentalidade. Pode ser a primeira evidência de que você está se tornando alguém que cumpre o que promete, especialmente para si mesmo. E é isso que separa os sonhadores dos realizadores. Os primeiros desejam mudança, os segundos a constroem. Os primeiros esperam se sentir prontos. Os segundos se movem apesar da dúvida. Os primeiros contam os dias. Os segundos contam as ações. Então, pergunte a si mesmo: o que posso fazer hoje que mostre ao meu corpo quem está no comando? Qual o primeiro gesto que confirma minha decisão? Qual o movimento que grita, ainda que sem som: eu estou vivo, presente e comprometido? Comece pequeno, mas comece. Coloque uma música. Faça 20 flexões. Respire fundo por 1 minuto. Alongue-se por 5, corra se quiser, caminhe se for o caso. O importante não é o volume, é a intenção. É o voto diário que você dá à sua própria evolução. E esse voto precisa de movimento para ser confirmado. A disciplina matinal é, antes de tudo, um ato físico, uma ruptura com a estagnação, um lembrete prático de que sua energia está à disposição da sua vontade.
E quando essa prática se repete dia após dia, ela molda algo que dinheiro nenhum pode comprar: confiança em si mesmo. Depois que o corpo desperta, depois que a disciplina física se afirma, é hora de cuidar do terreno mais fértil que existe: a mente. É ela que vai carregar o peso do dia. É ela que vai decidir o tom com que você enfrenta cada desafio. E é por isso que a mente não pode ser alimentada com qualquer coisa, não nas primeiras horas. Pense nisso. Logo ao acordar, sua mente ainda está entre dois mundos. O consciente mal retomou o controle e o subconsciente ainda está aberto, vulnerável, influenciável. É nesse espaço raro que você tem a chance de plantar os pensamentos que deseja ver florescer. E se não planta nada intencional, o mundo cuidará de lançar ervas daninhas, notícias, opiniões, distrações, comparações, ruídos de todo tipo. E tudo isso vai tomar forma sem que você perceba. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão. O ato deliberado de influenciar a própria mente com ideias que servem aos seus propósitos. Ele afirmava que a repetição diária de pensamentos conscientes, associados à emoção, era capaz de moldar o subconsciente. E é esse subconsciente que, por sua vez, molda suas ações, mesmo quando você não está prestando atenção. Você já parou para observar o que anda repetindo para si mesmo logo ao despertar? Quais são as primeiras frases que sua mente ouve? São perguntas de ansiedade? São frases de medo, de dúvida, de negação? Ou são afirmações que te posicionam com clareza, força e convicção? Veja, o mundo externo é apenas reflexo da qualidade dos comandos internos. E esses comandos precisam ser plantados com precisão. Não se trata de se iludir com frases vazias. Trata-se de treinar a mente para focar no que fortalece, no que orienta, no que te devolve o controle. Hoje eu ajo com disciplina. Estou construindo minha riqueza, passo a passo. Minha mente está clara e focada. Eu sou confiável. Cumpro o que prometo a mim mesmo. Essas são sementes, e como toda semente, precisam de repetição, de constância, de intenção. O subconsciente não questiona, não analisa, não argumenta, ele apenas recebe. E transforma em realidade interna tudo aquilo que você repete com frequência e emoção. É por isso que tantos vivem em estados mentais de escassez, medo, comparação, porque repetem dia após dia pensamentos que os limitam, sem nem perceber. Mas você pode mudar isso. Pode transformar a primeira hora do seu dia em um ritual de nutrição mental profunda. Pode escolher o que entra, pode filtrar o que alimenta sua mente, assim como cuida do que coloca no corpo. Porque aquilo que você permite entrar vai determinar a qualidade do que você é capaz de criar. Leia algo que eleve. 5 minutos de um bom livro tem mais poder do que 1 hora rolando redes sociais. Escreva seus objetivos, mesmo que sejam os mesmos de ontem. A repetição não é vaidade, é reforço. Visualize sua vida ideal, com riqueza de detalhes, com sensação real. Veja-se agindo com clareza, sendo respeitado, tomando decisões firmes. A mente acredita naquilo que você consegue imaginar com precisão. Napoleon Hill dizia que qualquer coisa que a mente humana possa conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas esse acreditar não nasce do acaso. Ele é cultivado. É regado com palavras, imagens, experiências mentais. E tudo isso pode ser plantado na primeira hora do seu dia. Você pode escrever afirmações, pode meditar por alguns minutos, pode ler uma página de um livro que expanda sua visão, pode repetir sua missão pessoal. O importante é que esse tempo seja seu. Um espaço onde o ruído não entra, onde o mundo externo não tem autoridade, onde a única voz que ecoa é a da sua visão mais elevada. A maioria se alimenta do que está na superfície, você vai se alimentar do que está em profundidade.
A maioria reage ao que chega. Você vai escolher o que planta. A maioria consome o que distrai. Você vai consumir o que transforma. E com o tempo, isso se torna visível. A forma como você fala muda. Sua linguagem se alinha à sua visão. Sua postura transmite direção. As decisões se tornam mais rápidas, mais certeiras. Por quê? Porque agora sua mente sabe para onde está indo. Ela foi treinada para isso. Há uma verdade silenciosa que poucos entendem. Ninguém se perde no mundo exterior sem antes se perder por dentro. E ninguém se encontra por fora sem antes se encontrar no íntimo. O caos mental precede o caos prático. E a ordem interior constrói, tijolo por tijolo, uma vida que se sustenta. É por isso que essa parte do seu ritual matinal é inegociável. Não é luxo nem espiritualidade solta, é engenharia mental, é construção psicológica, é domínio de si mesmo no nível mais profundo. E aqui vai uma prática simples. Escreva, todos os dias, suas 3 maiores metas. À mão, com calma, sinta cada uma, veja-se vivendo cada uma. E depois, declare a si mesmo. Tudo isso já está em processo. Minha disciplina diária está tornando tudo inevitável. Repita isso com força, com alma. Não importa se no começo parecer estranho. A repetição transforma a resistência em aceitação e a aceitação em identidade. Quando você começa o dia se alimentando daquilo que te fortalece, algo sutil começa a acontecer. As distrações perdem força. As comparações se tornam irrelevantes. O medo encolhe. O foco cresce. A presença aumenta. Você começa a andar pelo mundo com outra energia, não por arrogância, mas por clareza. E essa clareza é visível no olhar, na fala, na forma como você diz não ao que não te serve, no modo como você se levanta mesmo quando tudo parece pesado, no jeito como você sustenta a sua palavra, mesmo que ninguém esteja observando. Essa é a força de uma mente bem alimentada. Ela não depende de estímulos externos. Ela cria seu próprio combustível. Ela inspira os outros apenas por existir. E esse tipo de mente começa a se formar nos primeiros minutos do dia. Na forma como você escolhe o que pensa, o que repete, o que permite entrar. Se você falha nessa escolha, o mundo escolhe por você. Se você delega essa parte, você entrega sua soberania. Mas se você assume o controle, ainda que por 10 minutos, você planta um império. Agora que a mente foi alimentada e o corpo alinhado, é hora de direcionar essa força para aquilo que mais importa, o seu trabalho profundo. É neste ponto que muitos falham. Eles acordam cedo, movimentam o corpo, até se sentem inspirados, mas logo se perdem. Abrem uma aba de navegador, checam mensagens, olham as redes, e todo o impulso que poderia ser canalizado para a construção escorre entre os dedos. O tempo está ali, a energia está ali, a clareza foi conquistada. Mas a distração vence, não por ser mais forte, mas por ser familiar. A maioria vive ocupada, mas raramente está presente. Fazem muito, mas não avançam. O motivo? Ausência de trabalho profundo. Napoleon Hill dizia que a concentração do esforço é o caminho mais curto até qualquer realização. E essa concentração exige que você trate seu foco como um recurso sagrado, especialmente nas primeiras horas do dia. É nesse momento que você precisa sentar-se e construir, seja o que for. Seu projeto, sua ideia, seu negócio, seu aprendizado. Esse é o tempo para criar, não para consumir. Para executar, não para se entreter. Você teve tempo para o corpo, para a mente, para a alma. Agora, você trabalha com a matéria. Você deixa algo no mundo. Ainda que ninguém veja, você verá. E isso basta. Você já notou que seus melhores momentos de clareza vêm quando o mundo ainda está calado? Isso não é coincidência. É porque o ruído ainda não te invadiu. E é nesse intervalo que você deve realizar o que mais exige de você.
porque depois o mundo vem, e ele vem com força, com notificações, e-mails, demandas, urgências inventadas por outros. Se você não usou esse tempo para construir, passará o resto do dia apagando incêndios. O trabalho profundo é o oposto do multitarefa. É quando você se entrega a uma única coisa com presença total, sem distrações, sem pausas vazias, sem alternâncias. E isso é raro, por isso é valioso e por isso transforma. Se você separar 60 a 90 minutos nas primeiras horas do seu dia para um trabalho profundo, isso terá mais impacto do que 6 horas picotadas em meio a interrupções. Mas atenção, isso exige blindagem, exige dizer não, exige fechar a porta, desligar o celular, eliminar notificações e criar um ambiente onde apenas você e a sua missão existam. Pense em Thomas Edison. Seu laboratório não era apenas um lugar de invenção, era um santuário de foco. Ele mergulhava em uma única ideia por horas, dias, até que algo emergisse. Não existia espaço para distrações. E isso não era um dom, era um método, uma decisão consciente de proteger o tempo criativo. Você precisa fazer o mesmo, precisa construir sua fortaleza de foco. Pode ser uma mesa simples, um fone com ruído branco, uma folha em branco diante de você. Mas o que importa é a sua entrega. Quando você senta e diz, agora eu crio, tudo muda. O tempo se curva, a mente se expande, o mundo recua e a criação acontece. Esse é o segredo que poucos vivem. Eles buscam técnicas, ferramentas, atalhos, mas se esquecem que a presença, sozinha, é a maior vantagem estratégica que existe. Um homem ou mulher totalmente presente, ainda que com poucos recursos, vale mais do que 100 distraídos, com as melhores ferramentas do mundo. E esse tipo de presença precisa ser treinado. Comece com 30 minutos. Depois, aumente. Não importa se no início a mente se agita, isso é parte do processo. A mente está viciada em ruído, está acostumada a estímulo constante. Quando você a coloca diante do silêncio e da concentração, ela grita. Mas continue, ela vai se ajustar, vai se acalmar. Vai aprender que aquele espaço é de criação, não de dispersão. Napoleon Hill dizia que os homens de maior sucesso eram aqueles que desenvolveram a habilidade de manter sua atenção em uma ideia até que ela se concretizasse. Isso não é talento, é treinamento, é ritual, é prática. E tudo começa nas primeiras horas do dia. Você quer ser visto como alguém confiável? Então aprenda a cumprir seus compromissos invisíveis. O mundo valoriza os que entregam. E você só vai entregar se proteger o tempo de execução. A primeira hora de trabalho é onde você prova para si mesmo que está levando sua missão a sério. E esse compromisso não precisa ser heróico. Pode ser escrever 1000 palavras, pode ser revisar um plano, pode ser estudar algo difícil, pode ser dar forma à ideia que vive te rondando há meses, mas precisa ser algo que mova sua vida para frente, algo que construa, que coloque um novo tijolo na direção da sua grande obra. Você não está aqui para sobreviver à agenda alheia. Está aqui para construir a sua própria. E essa construção exige tempo de qualidade. Tempo em que sua mente não está dividida, em que sua atenção está inteira, em que o que importa é aquilo que está diante de você. Faça disso um pacto. Proteja esse horário com unhas e dentes. Avise as pessoas que nesse momento você está indisponível. Coloque um alarme. Prepare seu ambiente. Tire tudo que possa atrapalhar. E quando sentar-se, trate aquele espaço como sagrado, porque ele é. É ali que a disciplina se transforma em produção. É ali que a intenção se transforma em obra. É ali que o eu quero vira eu fiz. E não espere aplausos. Não conte likes. Não busque validação. O trabalho profundo não precisa de testemunhas. Ele se justifica pela transformação que provoca. Primeiro em você, depois no mundo.
Depois de tudo o que foi dito e praticado, a decisão ao acordar, o movimento consciente, a nutrição da mente, o mergulho profundo no trabalho, o que realmente começa a nascer não é apenas uma nova rotina, é uma nova identidade. Você não está apenas cumprindo hábitos, está se transformando em alguém que vive de acordo com uma nova ordem interna. Cada pequeno ato, repetido com intenção, está deixando de ser apenas comportamento para se tornar parte de quem você é. E isso é o que muda tudo. A maioria das pessoas vive tentando se convencer com motivação esporádica. Esperam sentir vontade para então agir. Mas aqueles que realmente se transformam sabem, é a repetição que molda o caráter. É o hábito sustentado que cria a imagem que você carrega de si mesmo, e essa imagem, por sua vez, comanda cada decisão. Napoleon Hill dizia que não existe conquista duradoura sem uma identidade fortalecida. Ele acreditava que o sucesso externo era apenas reflexo de uma convicção interna. A convicção de que você é digno, preparado, capaz e, acima de tudo, comprometido. E como se constrói essa convicção? Pela prática silenciosa, pela repetição diária, por cada manhã em que você levanta e reafirma quem decidiu ser. Não com discursos, mas com ação, com movimento, com foco, com presença. Você já percebeu como certas pessoas carregam um brilho nos olhos, uma firmeza na fala, uma clareza nos gestos? Isso não vem do acaso. Vem do acúmulo invisível de milhares de pequenas decisões tomadas em momentos em que ninguém estava assistindo. Vem do treino diário com o próprio destino. Vem do compromisso inegociável com a própria evolução. E agora, essa força está sendo cultivada em você. A cada dia em que você segue seu ritual, ainda que sem vontade, ainda que sem perfeição, você envia uma mensagem profunda à sua mente. Essa é a minha nova versão. E o cérebro, com o tempo, para de resistir e começa a colaborar. Ele entende que isso não é mais uma fase, é quem você é. E quando isso acontece, tudo muda. Você deixa de ser alguém que tenta ter disciplina e se torna alguém disciplinado. Deixa de ser alguém que deseja foco e se torna alguém focado. Deixa de buscar motivação e passa a ser movido por missão. A identidade assume o lugar da intenção. E então, o que antes parecia difícil se torna natural. Essa é a verdadeira riqueza da autodisciplina matinal. Não é apenas a produtividade que ela gera, é a nova estrutura de ser que ela revela. Você passa a se ver com mais respeito, passa a agir com mais convicção, passa a se afastar sem culpa de tudo o que não te aproxima do que decidiu construir. E esse tipo de identidade não grita. Ela não precisa ser exibida. Ela se expressa na forma como você caminha, como responde, como observa. É uma força silenciosa, porém inconfundível, e com o tempo ela passa a atrair o que está na mesma vibração: pessoas, oportunidades, ideias, caminhos. Veja, não existe milagre, existe método, não existe sorte, existe frequência. E essa frequência se ajusta quando você vive todos os dias com base em quem escolheu ser, não em quem o mundo tenta te empurrar para ser. Você pode ter iniciado esse processo com dúvidas, hesitação, imperfeição, mas chegou até aqui com clareza, firmeza e direção. E isso é o que importa, porque agora você sabe. A repetição consciente transforma o impossível em inevitável. Então siga, mesmo quando for difícil, mesmo quando parecer inútil, mesmo quando ninguém notar, porque você notará, você verá. E com o tempo, o mundo também verá. Mas já será tarde demais para tentar te desacreditar. Porque a sua identidade estará tão enraizada, tão convicta, tão evidente, que nada será capaz de abalar o que você construiu de dentro para fora. Você não precisa de mais um milagre, precisa de mais uma manhã comprometida. Você não precisa de validação, precisa de presença.
Você não precisa de mais respostas, precisa de mais decisões. E a decisão já foi tomada. A de se levantar antes dos outros, a de mover-se com intenção, a de alimentar sua mente com direção, a de construir em silêncio o que muitos só ousam sonhar, a de ser o autor da sua história todos os dias a partir da primeira hora. Agora, respire fundo, olhe ao redor e saiba, você já começou algo que muitos nunca terão coragem de começar, e isso por si só já o separa da multidão. Mas se você quiser continuar cercando sua mente de clareza, convicção e propósito, este é o lugar certo. Faça parte da construção desse novo tempo. Continue com a gente. Porque o que vem pela frente é ainda maior do que tudo o que já foi conquistado. E nunca se esqueça, você não se tornará milionário apenas pelos números que acumula, mas pela pessoa que precisa se tornar para alcançá-los. E essa pessoa nasce, sem exceção, nas primeiras horas do dia, quando ninguém vê, mas tudo começa.